Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre Oracle. E hoje nós estaremos fazendo a instalação do Oracle Apex. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para estar recebendo as notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento de vocês aí é muito importante para fazer esse conteúdo aí chegar ao máximo de pessoas possíveis. Conto com a colaboração de vocês, beleza? Então, pessoal, a gente vai estar falando de Apex. Vou estar mostrando para vocês aí como é que a gente instala o Apex, tá? O Apex é da versão 22 e o ORDS da versão 23, tá? Então, a instalação sempre agora é Apex ou ORDS. Vou estar mostrando para vocês aí o passo a passo de como estar instalando esses dois recursos aí, para você poder criar as suas aplicações com Apex e tudo mais, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então para a nossa demonstração, tá bom? Estou aqui com o script que eu vou estar utilizando, toda a sequência de passos que eu vou estar mostrando para vocês para poder fazer a instalação, tá bom? E estou aqui conectado na minha máquina virtual onde que eu criei para poder fazer essa demonstração, tá bom? Vai estar disponível para vocês esse script aqui, tá? Todos esses passo a passo aqui vai estar disponível para vocês na descrição, ok? Então vocês podem baixar e seguir exatamente como eu estou fazendo aqui. Então vamos lá, nosso vídeo, né? Instalando o Apex 22.2, né, Application Express, com o RDS 23.1, o Oracle REST Data Service. Tá? Tem um tempinho já que a Oracle está usando aí o Apex com o Oracle REST Data Service, tá? Então, acho que a partir da versão 19, se eu não me engano. Então, e aí eles têm versões diferentes, né? Não precisam ser a mesma. Então tem o Apex 22.2 e o RDS 23.1, e essas são as últimas versões até esse momento que eu estou gravando o vídeo, tá? Vou até colocar aqui, ó, a data da gravação do vídeo aqui, pessoal, 6/4/2023, tá? Pode ser que mais para frente aí tenha outras versões, mas no momento dessa gravação, essas são as últimas versões, tanto de Apex quanto de RDS. Beleza? Então, né, vamos começar aqui. Vou primeiro ambientalizar vocês, né? Vou falar aqui um pouquinho de onde baixar e depois o ambiente que eu criei, tá? Então aqui, ó, o Apex versão 22.2, deixei aqui o link para download, tá bom? Na verdade esse link aqui é o mesmo para todas as versões, ele sempre vai estar mostrando a última, e a última versão aqui 22.2. Então, baixem aí, vocês têm que baixar, né, para poder fazer a instalação, tá bom? Eu já baixei, tá? E tá na máquina, eu já mostro para vocês. O RDS também, 23.1, é a última versão. Tá aqui o link para download também, tá? Se eu não me engano também é o mesmo, ele sempre vai estar mostrando a versão. E também eu já baixei e coloquei ali na minha máquina, beleza? Então vocês precisam baixar, tá, pessoal? O Apex e o RDS para poder fazer a demonstração junto comigo aqui, beleza? Então baixem aí e já podem copiar para a máquina que vocês vão estar fazendo a instalação. Já eu mostro para vocês onde é que está ali na minha. Bom, e o ambiente que eu criei aqui, tá, pessoal? SO Oracle Linux, beleza? HVD 19C, tá? Que é a última versão né, long term atual aí, que tem o suporte, tá? Meu banco, ele é um banco single instance com multi-tenant, tá? Ou seja, CDB e PDB, tá? Eu vou estar fazendo a instalação dentro de um PDB específico, vou estar mostrando ali para vocês, tá? E um pré-requisito, pessoal, precisa ter um Java instalado, tá? Java pessoal, a versão, né, a versão 8 do Java, eu até testei aqui porque eu tive que atualizar a minha. Não suportou mais, tá? O RDS da versão 23 e a Apex 22. E aí eu instalei a versão 17 do Java e passou, tá? Eu não sei se uma versão entre o 8 e o 17 suporta, mas aqui eu instalei aqui, que é a 17, suportou, tá? E rodou com sucesso. Então parta do princípio que você vai instalar ali a versão 17. Beleza? A versão 17 do Java. Eu até deixei aqui, ó. Se você não instalou, pode instalar dessa forma que eu fiz aqui, ó. Tá? Vi a versão, ó, vou até mostrar a minha aqui para vocês, ó. Vou aqui na minha conexão, ó, Java-version. A minha versão é a 17, ó. Tá? Eu instalei a versão 17. Então, instalem aí de vocês também. Eu deixei aqui, ó, como root, tá? Você faz um search em OpenJDK e ele vai listar todos que tem, aí você pega e instala a 17, que eu acho que é a última, se eu não me engano, tá, pessoal? Mas enfim, é a que suportou. Beleza, então aqui são detalhes do download do Apex para você baixar, para instalar.
E aqui, né, algumas coisas do ambiente, né, alguns pré-requisitos do ambiente. O pré-requisito, na verdade, é só o Java, tá? Esses outros aqui, pessoal, você pode fazer. Não precisa ser necessariamente o 19, não precisa ser necessariamente multitenant, tá? Não precisa ser necessariamente Oracle Linux 8. Mas eu peguei as últimas versões, as versões mais estáveis, para poder fazer bonitinho, beleza? E aqui que eu estou conectado à minha máquina virtual, tá? Eu criei uma máquina virtual, pessoal, para poder fazer essa demonstração para vocês, tá? Estou conectado aqui no meu banco de dados, como eu falei para vocês, versão 19, ó, especificamente a 19.3, tá? Versão aqui Enterprise. Não necessariamente precisa ser na 19.3 ou na Enterprise, tá? Enterprise, tá, pessoal? Funciona também nas outras. E o nome do meu banco, ó, CDB19C, tá? E aqui eu tenho os meus PDBs, olha só. O PDB que a gente vai estar utilizando para essa demonstração está aqui, ó, bem intuitivo, né? Apex PDB01. Eu vou estar instalando neste PDB, tá, pessoal? Então, eu criei o PDB para demonstração, mas você vai estar instalando aí no que você tem, tá? Ah, Felipe, meu banco não é multitenant, não vai dar certo. Não, pessoal, você vai fazer, se o seu banco não for multitenant, você vai fazer como se você estivesse no seu banco normal, tá bom? Aqui eu estou utilizando um PDB, se o seu banco não for multitenant, é como se você estivesse instalando aqui no CDB, tá? Então, isso não é um problema. Fechou? Eu fiz no PDB porque, né, agora é uma realidade, não tem como mais fugir disso, então vamos fazer dentro do PDB. Beleza? E aqui eu estou com uma outra conexão, SSH com MOBA, aquela que eu mostrei para vocês a versão do Java, caso eu precise utilizar. Tá bom? Pessoal, eu estou fazendo com MOBA, mas vocês podem utilizar qualquer recurso de SSH que for mais íntimo aí para vocês, tá? Eu gosto mais do MOBA, então eu uso ele. Beleza? Vamos lá então, vamos lá para o início da nossa demonstração, tá? A gente vai dividir em duas partes, tá, pessoal? Do Apex e a parte do ORDS em si, ó, que está aqui embaixo. Tá? Na verdade vai ser em sequência, mas eu só distingui aqui para ficar mais claro a hora que a gente está falando de Apex, a hora que a gente está falando de ORDS, tá bom? Então vamos começar com Apex. Primeira coisa, copiar os arquivos para lá, tá? Eu já baixei, né? Quando você baixa, eles vêm desses dois nomes aqui, tá, pessoal? Eu já copiei aqui para a máquina. Eu vou estar saindo aqui do banco. E aqui eu criei uma pasta chamada Apex, ó, tá vendo ali? Apex, e tá aqui, ó. Já copiei, tá? Ah, Felipe, como é que você transferiu? Pessoal, eu transferi com o próprio SFTP aqui do MOBA. Aqui, ó. SFTP do MOBA, mas você pode utilizar a forma que você quiser para transferir. Transferindo é o que importa, beleza? Então, já estão aqui os dois. Primeiro passo, pessoal, descompactar o Apex, a pasta Apex. A pasta não, né? O zip do Apex, tá, pessoal? Então, eu já estou aqui, né, na pasta que eu criei. Você pode descompactar direto no home, por isso que eu coloquei cd/home aqui, mas eu criei uma pastinha aqui só para ficar separado, tá? Então, ó, um zip Apex. Ele vai descompactar aí né, o zipzinho do Apex que nós baixamos. Vamos deixar de fazer aí. Olha lá, pessoal, descompactou, tá? Ó. Aí quando ele descompacta, ele gera ali, ó, duas pastinhas, ó, esse meta-inf e essa pasta Apex aqui, tá bom? Que são as pastas que ele descompactou. Vamos aqui para a nossa sequência. Ó. Depois, criar uma namespace específica para o Apex, tá, pessoal? Quando a gente for fazer a instalação, a gente precisa passar uma namespace para ele fazer a instalação. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, criando essa namespace, tá bom? Então, eu vou entrar no banco de dados aqui novamente, ó. scaleplus/sysdba, certo? Vou alternar para o PDB que eu vou estar... show PDBs, vou alternar para o PDB que eu estou instalando, que é o que? Um Apex PDB01. Alter session set, container, alternei, e aí eu vou criar create namespace, uma namespace chamada apxtbs, né? Bem intuitivo, Apex, tá? O diretório de onde vai estar instalado, ou onde vai estar o meu datafile é esse aqui, que esse é o diretório onde está o meu PDB, tá? Se eu entrar aqui, ó, vou copiar para vocês verem, ó. Vou limpar a tela aqui, no outra conexão, ó, CD, nesse lugar, vocês vão ver que é o meu CDB, tá? Então, onde está o meu PDB, desculpa, onde está o meu PDB, tá? Na verdade, Apex, na verdade é no meu caso, né? Esse é o Apex minúsculo, tá, pessoal? Deixa eu até alterar aqui, porque senão vai dar erro, ó. Vou colocar minúsculo. Certo? Ele criou duas pastinhas ali, depois eu até ver por quê. Mas assim, o meu diretório onde está os meus datafiles, eu vou criar essa namespace no mesmo lugar, tá? Então vocês criem aí no mesmo lugar, pode ser criar no mesmo lugar, recomendo, né, para ficar tudo no mesmo lugar. Vou criar aqui,
Table Space 150 megas, não precisa ser uma Table Space gigante. Tá? Então tá lá, criar Table Space. Se a gente vier aqui, ó, Select, Table Space Name from DBA Table Spaces, tá lá, Apex DBS, tá bom? Então, criar essa Table Space, porque é onde vai ser armazenado os objetos da Apex, tá, pessoal? Depois disso, pessoal, é rodar o script de instalação, olha só, lá de onde a gente pegou, ó. A gente vai rodar esse cara aqui, ó, Apex INS, né, de instalação. Então, eu vou sair aqui novamente, ó. Ali, ele gerou aquela pastinha Apex, vou entrar dentro dela. Vocês vão ver que tem um monte de arquivos aqui e tem o Apex Init, ó, Apex INS. Lá, esse cara que a gente vai rodar, tá? Então, eu vou entrar no banco de dados, SQL Plus /sysdba, certo? Vou alternar para o PDB, ó, para esse PDB aqui, ok? Alternar para o PDB que nós estamos instalando, né? Não para esse PDB, tá? E vou fazer a instalação chamando, ó, aquela Table Space que eu criei, ó, Apex DBS. Então, quando passar o script, né, o .sql de instalação, eu tenho que passar primeiro a Table Space que eu criei, eu vou passar ela 2 vezes, já explico por que a gente passa 2 vezes, tá? E também a Table Space temporária que ele vai utilizar. E esse /i, que eu já vou estar explicando aqui logo abaixo também, tá? Aqui embaixo eu deixei uma breve explicação do que é cada um desses componentes aqui, tá? Então eu vou rodar primeiro e vou explicar para vocês, ó. Vou rodar. Ele vai começar a fazer a instalação, pessoal. É um pouquinho demorado, tá? Então vocês podem ter um pouquinho de paciência aí. Ele demora uns... Dependendo da máquina, né? Na minha aqui ele demorou uns 20 minutinhos, tá? Mas aí eu vou explicar para vocês aqui, ó. O que é cada um dos componentes, né? Ó. Por que a gente faz essa chamada desse jeito aqui, né? Então, Apex instalação. Table Space do Apex, Table Space dos arquivos e Table Space temporária e as imagens que o Apex carrega para poder, né, carregar toda aquela interface que quando a gente abre o Apex, tá? E aqui, ó, Table Space Apex, é o nome da Table Space do usuário do Apex, tá? Table Space File, o nome dos Table Space para os arquivos do usuário do Apex, os arquivos que ele cria, tá? A temporária, o nome da Table Space temporária do usuário do Apex, tá? Vocês vão ver que no final ele vai criar um usuário, vou estar mostrando para vocês, tá? As imagens aqui, o diretório virtual para as imagens do Apex, define o diretório virtual das imagens como esse /y para updates futuros. É como se fosse um apontador, tá? Então, por isso que a gente passa ali aquelas 3, né? Esse comando com esses 3 parâmetros aqui, digamos assim. Tá bom? E aí é indicando, né, onde que a gente quer que armazena cada coisa ali que eu expliquei para vocês. E aí, quando o Apex é instalado, ele cria 3 novas contas no banco, tá? Todos como Locket, tudo conta, né? Usuários, na verdade. No banco eles vêm bloqueados, tá? Ele cria esse Apex 2202, né? Que é a conta que possui o esquema e os metadados do Apex. Ele sempre vai vir, né? Apex com o número da versão, 22.2, que é a que a gente está instalando, tá? Esse arquivo Flow Files, esse usuário Flow Files, tá? A conta que possui os arquivos carregados do Apex, né? Que é, a gente carregou os arquivos aqui, né? Através do comando aqui da Table Space, tá? E o Apex Public User, a conta aqui com o usuário com os privilégios mínimos usados para a configuração do Apex com RDS, tá? Então aqui, pessoal, uma breve explicação, né, do comando que a gente acabou de executar e dos usuários que ele vai criar, tá? No final a gente vai fazer essa carryzinha aqui para validar os usuários, beleza? Então deixa ele fazer a instalação aqui, ó. Finalizando, a gente continua, beleza? Fala, seus DBA cara de nada. Recadinho rápido aqui para vocês antes do fim do vídeo. Eu estou agora, pessoal, com a minha comunidade DBA CDN. É uma comunidade onde eu estou fazendo aí a formação de DBA Oracle Júnior e também a certificação OCP, com foco nesses 2 pontos, tá? Se você não está na área de banco de dados Oracle e quer entrar, eu pego na sua mão e te ensino tudo certinho em relação à formação de DBA para o mercado, tá? E se você já atua e quer tirar a certificação OCP, que é a principal certificação básica aí para DBA Oracle, eu também te ensino. Na comunidade tem vários materiais onde eu passo todo esse conteúdo, tá? E tem também um acesso ao grupo exclusivo que eu vou estar passando novos conteúdos e também live tira dúvidas, entre outras coisas que a gente vai estar interagindo lá, tá? Se você tem interesse, preenche o formulário na descrição desse vídeo, tá? E eu vou estar entrando em contato com vocês, te passando todas as informações de como acessar a comunidade, tá bom? Então vem comigo
que você vai ter esse up na sua carreira, vai ser esse diferencial no mercado e muitas empresas vão estar atrás de você, beleza? Então bora junto, tamo junto! Olha aí, pessoal, finalizou a instalação, tá? No final aqui, né, ele fala, ok, algumas ações feitas sem nenhuma falha, 0 falhas, tá? E aí no final quem tem um tempo, né? É lá pra você, no meu caso aqui agora levou 13 minutinhos. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, tá? Então tenham paciência aí, vai estar tudo certo, tá? E aí ele fala aqui também, ó, o esquema foi instalado no Apex 220200, que eu tinha mostrado ali anteriormente, né? Ele cria um esquema aqui com o nome do Apex com a versão, né? O nome do Apex underline versão, tá? Bem bacana, tá? Aqui ele dá algumas instruções, mas a gente não vai utilizar isso aqui, porque a gente vai estar fazendo aqui agora, beleza? Então, ó, neste ponto aqui, pessoal, nós estamos com o Apex instalado, ele está instalado, tá? E se a gente vier aqui, ó, eu fiz um selectzinho aqui, ó, pra gente ver. A gente vê os usuários que ele criou, né? Ó, aqui, o Apex 2202, ele vem bloqueado mesmo, ó, o Public User que eu mencionei, e o Flow Files, ó. Todos vêm bloqueados. Tá? Esse Apex Admin aqui, pessoal, é o do meu PDB, tá? Não tem nada a ver com o Apex, não. Então tá lá, ó. Ele criou os 3 que eu mencionei para vocês anteriormente. Tá? Eu fiz a carryzinha aqui, ela pega quem foi criado hoje, então os 3 usuários aqui. Beleza? Então neste ponto aqui, pessoal, nós estamos com o Apex instalado. Tá? E agora a gente vai fazer alguns ajustes finos aqui, ó, antes de ir para a parte do RDS, ó, que é ajustar a senha e fazer uma configuração do RDS com Apex. Tá? Então, o primeiro ajuste que a gente vai fazer aqui, ó, alterar a senha do usuário principal, né, usuário admin do Apex. O usuário admin do Apex, na hora que você logar lá, né, o primeiro usuário para você poder criar as workspaces. Tá? A gente vai estar ajustando ele aqui agora. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou sair, ó, só para limpar a tela. Tá? Você tem que estar dentro aqui da pasta, tá? Apex. Aqui eu coloquei CD-ROM Apex, né? Mas como eu criei uma pastinha, vai ser Apex. Mas se você descompactou lá no home mesmo, ele vai gerar a pasta Apex, tá? Mas no meu caso aqui é Apex, porque eu criei uma pasta Apex. Então ficou Apex dentro do Apex. Então vou logar no banco, ó, se quer ir para os bases DBA, igual eu fiz aqui. Vou alternar para o PDB, ok? Lá, show o PDB que a gente está fazendo a instalação, que é o Apex PDB 01, ok? E vou rodar, ó, Apex APX CW PWD, tá? Que é só para a gente alterar a senha do usuário admin do Apex, tá? Ele vai perguntar ali, ó, você quer o usuário administrador use admin? Ó, ele vai criar um chamado admin, tá? Você pode colocar um outro nome, mas deixa o padrão admin para ficar bem intuitivo. Tá? Ele está falando que ele não existe, ele vai criar. Ele vai pedir um e-mail, não precisa colocar, enter, e aí a senha. A senha eu vou colocar isso aqui, ó, pessoal, Oracle underline 4U. Tá? Beleza? Olha lá, criou. O primeiro ajustezinho que a gente faz assim que a gente instala o Apex. Tá? E o segundo, pessoal, que é o próximo passo aqui, é configurar o RDS do banco de dados, tá? Com o Apex, tá? Que é esse apex rest config.sql. Beleza? Então a gente vai rodar esse script aqui também, tá? E aí, como eu já estou logado aqui, né? Eu já estava no Apex aqui, já loguei, já estou no PDB, tá? Se eu fizer show PDBs aqui, ó, vocês veem que eu estou nele, tá? Então não vou fazer novamente não, mas se você tiver saído da conexão, é só fazer aqui de novo, tá? Vou rodar. Ele vai pedir o password para os usuários que ele vai estar criando. Eu vou colocar a mesma senha aqui, ó. Vou até copiar aqui embaixo, ó. Vou colocar a mesma senha que eu coloquei anteriormente, ó, tá? Oracle underline 4U. Ele vai criar alguns usuários de integração com o RDS, tá? Ele está pedindo a senha desses usuários, eu vou colocar a mesma senha para todo mundo, ó. Beleza? Criou esses usuários aqui, ó. Apex Listener, o RDS Metadata e tudo mais, tá? Esses dois, na verdade, aqui, ó. Tá? E aí o próximo passo, pessoal, eu vou desbloquear eles, ó. O Public User, Apex Public User, porque eles não podem estar bloqueados para a nossa configuração, tá bom? Então eu vou fazer isso tudo dentro do PDB também. Como eu já estou no PDB, tá? Eu não vou fazer aquele, ó, show PDBs. Não preciso fazer esse alter session aqui novamente. Mas se eu quiser fazer, eu posso fazer, tá? Vou estar fazendo aqui só para a gente seguir o fluxo normal. Aí eu vou fazer aqui, ó, o alter user, o nome do usuário, identify by, a senha, account unlock. Estou desbloqueando ela, né, e colocando a senha aqui novamente, tá? Para ele sair de locked expedit.
desse status. Então, vou fazer aqui também para esses outros usuários aqui, ó, que é o Apex Listener e o Apex Public User, tá? Que foi o que ele ajustou aqui, aqui antes, a gente criou aqui antes. Ó. A gente está liberando esses caras para conexão. Está desbloqueando eles e liberando para conexão. Beleza? Pessoal, nesse ponto aqui, tudo que a gente fez foi do Apex. Ó. Tanto é que o próximo aqui é o RDS. Então, neste ponto aqui, nós temos tudo feito para o Apex. O Apex está pronto aqui. Agora é a gente criar as configurações do RDS para poder acessar a interface, né? A interface do Apex e criar nossas aplicações. Porque esse é o ponto que a gente vai chegar aqui no vídeo, nos finalmente, tá? Então, beleza. Vamos aqui para a parte do RDS. Tudo que a gente fez anteriormente foi com o Apex, como eu mencionei, tá? Então, a gente vai agora fazer a parte do RDS. Beleza? Então, vamos lá. Vou seguir a sequência ali. Eu vou sair aqui, tá? Vou voltar aqui para o meu home. Naquela pasta Apex que eu criei, tá o meu RDS, ó, o zip, né? Que eu baixei, ó, tá aqui, ó. Tá? Que é o que a gente vai estar utilizando a partir de agora. Então, vamos lá para a sequência. Eu criar um diretório e descompactar o zip, tá? Recomendo, pessoal, vocês criarem um diretório específico aí na sua instalação para o RDS, tá? Que a gente vai estar centralizando todos os scripts, instalação, tudo que for de configuração do RDS nesse cara. Eu estou colocando aqui no meu Oracle Base, da minha instalação do SGBD, criar uma pasta ao RDS. Tá? Então, eu vou criar esta pasta aqui. Ó. Certo? Eu vou executar o comando, você pode executar de qualquer lugar, tá? E aí eu vou entrar nela aqui, ó, minha outra conexão. Ó. CD, nesta pasta aqui. Ó. Tá lá. Ó. Tá? Criar a pastinha para a gente fazer essa configuração. Aí o que eu vou fazer depois? Ó, copiar o zip para esta pasta que a gente vai descompactar ela lá dentro. Copiou, então ele vai aparecer aqui. Ó. Apareceu aqui. Tá bom? Então está copiado. Eu vou navegar até aquele diretório e vou fazer o unzip. Ó. Vou descompactar o RDS aqui dentro. Tá? Ó, ele é rapidinho, o descompacto dele. Ó. E ele gera aquele monte de arquivinhos ali. É nesse diretório aqui que é a nossa instalação do RDS, tá, pessoal? Então, essa instalação a gente está fazendo ela aqui. Beleza? Próximo passo, pessoal, é copiar as imagens que o Apex usa lá daquele que a gente descompactou do Apex, tá? Para este cara aqui, ó, para o caminho que a gente criou da instalação do Apex, tá? Do RDS, desculpa, tá? Então eu vou voltar lá no meu home, ó, onde está o Apex, tá? Apex, onde eu descompactei o Apex, novamente, tá? Vocês perceberem aqui, eu tenho uma pasta chamada Images. A gente precisa copiar ela para dentro da instalação do RDS, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. CP-R, né, recursivo, vai copiar tudo que tem dentro do Images para o diretório da nossa instalação do Apex. Ó. Ele vai fazer a cópia aqui, ó, e aqui dentro, estou aqui na outra conexão, a pastinha vai aparecer aqui, ó, Images. Tá? Então tá lá, ó. Ele está copiando, são muitas imagens, ele vai fazer a cópia aqui, tá? Ele até demora um pouquinho, vamos deixar ele finalizar aí para a gente continuar. Olha lá, pessoal, copiou, finalizou aqui a cópia, tá? Então ele vai estar ali dentro. Images, tá? Se a gente entrar lá em Images, vocês vão ver que tem um monte de coisinha, que é do próprio Apex mesmo, que ele vai utilizar. A gente vai estar passando esse diretório mais para frente, tá? Na configuração do RDS, tá? Mas é preciso fazer essa cópia mesmo. Beleza? Um outro passo aqui, pessoal, a gente vai criar um diretório de configuração dentro desse diretório base, né? Que a gente criou ali para o RDS. Um diretório chamado config, tá? A gente vai estar passando mais para frente um local, é só copiar e colar, tá? O mkg-p ele vai completar tudo. E se a gente voltar aqui, ó, vocês vão ver que tem ali, ó, config, ó, criou o config, tá? Quando a gente fizer a instalação de fato do RDS, a gente vai estar passando esse diretório, que é um diretório de configuração que a gente passa para ele poder criar os arquivos de configuração e tudo mais, beleza? O próximo passo aqui, pessoal, a gente vai criar uma namespace para o RDS.
Tá também da mesma forma que é do Apex lá, dentro do PDB Apex PDB-01. Quando a gente... aqui eu vou colocar minúsculo também, porque no meu caso está minúsculo. Quando a gente vai instalar o Apex, ele vai instalar uma série de o RDS, ele vai instalar uma série de objetos no banco também, tá? E para separar as competências ali, a gente vai criar esse namespace chamado RDS, tá bom? Que a gente vai estar apontando mais para frente na instalação, tá? Na configuração, para ele poder criar os objetos do RDS. Então a gente vai navegar aqui novamente, tá? Vou sair aqui, ó, .sql plus barra sysdba, sql plus barra sysdba. Certo? Ó, vou alterar aqui, vou alterar para o meu PDB, né? Para o PDB que nós estamos instalando, ok? E vou criar a tablespace. Create tablespace, o RDS TBS, o datafile apontando para aquele diretório onde está o meu PDB, o nome do datafile e também uma tablespace de 50 MB. Tá? Rapidinho ele cria, select table space name from dba table spaces. Tá lá, o RDS TBS. Beleza? A gente vai estar fazendo a instalação aqui dos objetos do RDS nesta tablespace. Ok? O próximo passo, pessoal, agora é de fato iniciar a configuração do RDS. Tá? A gente vai navegar até o diretório que a gente criou neste diretório bin e vai estar chamando o executável ao RDS. Tá bom? Então eu vou sair aqui, ó. Exit, tá? Vou navegar até ali o diretório que a gente criou anteriormente, /bin, que ele cria um /bin dentro dele, ó, e lá dentro dele tem o RDS. Tá? O /bin, pessoal, é aqui, ó. A gente vem aqui, ó, /bin, tá aqui, ó, dentro do diretório que nós descompactamos o zip. Tá? A gente vai estar chamando esse cara. E aí, como é que a gente faz a chamada para configuração? Ponto barra, né, para chamar o executável, -- config. A gente vai passar aquele diretório de config, ó, que nós criamos anteriormente, ó, lembra? Aqui, ó. Vamos passar ele para ele criar a configuração aqui dentro, install. E aí ele vai, né, abrir uma série de opções aqui para a gente, eu até coloquei a sequência aqui, ó. E a gente vai passando as informações e ele vai fazer a configuração, tá? Então vamos executar. Vou rodar aqui, ó, ./RDS, certo? E aí ele vai trazer ali as opções de configuração e tudo mais. E aí a gente vai estar fazendo exatamente essa sequência que eu listei aqui, ó, que é a sequência para ele poder fazer a instalação tudo bonitinho, tá? Beleza, ele roda e aí ele vem com as opções, ó. Entre com a opção de instalação que você quer. A gente vai escolher, ó, aqui, ó, a 2, tá? Que é o quê? Criar, né, ou fazer o upgrade do database pool, que é a configuração, e instalar ou fazer o upgrade do RDS no banco, né, no caso do PDB que a gente vai passar. Tá? Ele já vem com a opção padrão 2, tá? Mas eu vou colocar a opção 2 aqui novamente. Tá? Aqui as opções de conexão, para ele saber em qual banco que ele vai fazer essa configuração. Tá? Você pode fazer tanto o básico, que é passando todas as informações de conexão, ou passando um TNS, tá, pessoal? Se você tiver configurado aí o TNS. Eu vou fazer o 1, porque o TNS você pode mudar, né? Às vezes você fica mudando lá os descritores e tudo mais, e pode impactar aqui, tá? Opção 1, aí ele vai pedir o nome do host. Eu vou colocar aqui, ó, o nome do meu host, host name, certo? Pode pôr o IP também, pessoal, funciona o IP, tá? O nome do host. A porta é 1521, eu vou escrever de novo, ali é padrão, 1521. Se você for uma porta diferente, tem que colocar qual é a porta, tá? E o nome do serviço, pessoal. O nome do serviço aqui não é o nome que ele pega aqui, esse nome aqui é o do CDB, lembra? A gente vai pegar o do PDB. Então, se eu vier aqui, ó, rodar as variáveis de ambiente, LSNSTL, status, vocês vão ver que tem os serviços aqui no listener. E aí o serviço que tem do Apex PDB1 é esse aqui, ó. No meu caso. Tá? Então eu vou colocar ele, ó. Esse é o serviço que você vai botar aqui, ó. Por quê, pessoal? Eu estou instalando no PDB, né? Então eu quero que ele faça no PDB, tá? Aí beleza, ó. Eu estou falando do PDB e aí ele pede um enter com administrador username. Isso aqui, pessoal, é o administrador do banco, tá? Você pode usar o sys ou o sys. Eu vou usar o sys, ó. Ele vai pedir a senha do sys. E aí ele vai tentar fazer a conexão. Tá? Tem que ser um usuário administrador, sys ou system. Tá? Eu vou usar aqui o sys para ele poder configurar,
fazer essa configuração aqui do RDS. Tá? Então aqui a gente passou por todas as etapas. O database, todas as etapas não, estamos aqui, nessa parte aqui. Ó. Ele vai conectar com o PDB, vai buscar as informações, ó, e aí vai passar para as próximas opções. Tá? E aí agora sim, pessoal, aqui é aquela parte da table space, ó, que nós criamos do RDS. Ó. Ele vai criar uma série de objetos, tá? Porque ele está fazendo aqui, ó, create or update, né? Do usuário o RDS metadata e do public, tá? Ele por padrão aqui vem para sysalgs, mas a gente vai passar qual, pessoal? Aquela table space que nós criamos aqui, ó. O RDS TBS, ó. Tá? Para separar, né? O RDS TBS. A temp é a temporária também, é por padrão no banco ele vem com essa temp, vamos deixar ela mesmo, tá? Então, temp, sem problema nenhum, tá? E aí, o que eu quero fazer? As próximas opções, né? Database Actions, Enable All Features, para instalar tudo e habilitar todas as features, tá? Então, é a opção 1, ó. Tá? Por padrão ele vem com a 1 ali, mas eu vou digitar 1 e Enter, tá? E aí eu quero iniciar o RDS com o modo standalone, porque ele vai fazer a instalação, mas não vai iniciar o RDS. Eu posso até skipar. Se eu skipar, ele não vai iniciar o RDS, tá? Então eu quero que ele configure e start, que é aqui, né? Opção 1. Tá? Por padrão ele vem na opção 1 ali mesmo, mas eu vou digitar 1 e dar Enter, tá? No protocolo HTTP, a gente vai selecionar HTTP, tá? Opção 1. Certo? A porta 8080, ele já reconhece por padrão, mas eu vou digitar aqui novamente, tá? 8080, tá? E aqui, ó, Enter the Apex Static Resource Location, que é o que, pessoal? Aquela pasta das imagens que nós copiamos, ó. Lá anteriormente, lembra aqui, ó? Copiar as imagens, ó. Então a gente vai passar esse cara. Por quê? As imagens que ele vai trazer ali na hora de você abrir a interface. Então eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o que a gente criou, ó. Copiar, rolar. Ele vai começar a fazer todo o processo de instalação dentro dos objetos do banco e depois iniciar o RDS. Tá, ó, ele vai fazer todo o processo aqui. Está fazendo a instalação no PDB, olha lá, dos objetos e depois vai fazer o start. Tá? Vamos deixar ele fazer aí, finalizando a gente continua. Olha aí, pessoal, finalizou aqui. Tá? No final ele já startou o RDS para poder a gente acessar a interface lá. Tá? Mas vejam aqui, ó. Um monte de coisa que ele fez aqui anteriormente. Está lá. Do RDS, reconheceu aqui, né, o meu PDB, e aí veio executando um monte de coisa do RDS. Tal e tal. E aí no fim ele starta o RDS em si, né, porque ele se torna como se fosse um serviço aqui no Linux. Tá? Só que não starta automático, a gente vai estar até fazendo um ajuste aqui em relação a isso. Mas ele vem fazendo toda a instalação de tudo em relação ao RDS. E aí no fim ele starta o serviço e neste ponto aqui, pessoal, nós estamos aptos a acessar a nossa interface. Interface é essa, pessoal, que a gente vai acessar para poder criar as nossas aplicações, tá? Então, a gente está aqui neste momento apto para poder fazer essa criação, tá? No finalzinho que ele dá esses warnings aqui mesmo, mas é normal, tá? Sem problema nenhum. E aí, continuando aqui, ó. Bom, tem essa parte aqui que eu vou pular, que eu vou já mostrar para vocês por que isso aqui, tá, pessoal? A gente consegue acessar, ó. Como é que a gente acessa a interface do Apex para poder criar as aplicações? Aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. HTTP, certo? O IP da máquina onde está o Apex. No meu caso aqui, o meu IP é o 92.168.165, tá? A porta 8080/ORDS. Tá? Aí eu vou pegar esse link aqui, ok? E vou colocar aqui, ó. E aí ele vai acessar o meu Apex lá, tá, pessoal? Esse primeiro acesso ele pode ser até um pouquinho demorado, tá, pessoal? Mas ele acessa, tá? Vou deixar ele finalizar aqui, carregar e a gente continua. Olha lá, pessoal, carregou. Olha lá. Essa é a primeira tela, digamos assim, que tem que ser traga aí do Apex, tá? Para você poder começar a criar suas aplicações. E aqui eu deixei as credenciais de login, ó. Não vou estar logando agora, pessoal, porque eu vou estar mostrando para vocês aqui um ponto, mas aí lá no final eu vou estar logando e vocês não vão estar vendo a primeira tela, tá? Do Apex. Mas essa é a tela de login, tá? Abriu isso aqui, pessoal, sucesso. Toda a instalação foi feita com sucesso, beleza? Então, estamos aqui com o Apex instalado. Tá? Neste ponto aqui está tudo operacional
nós vamos conseguir fazer as nossas workspaces e tudo mais. Tá? Então, a gente tem todo esse... Já fizemos todo o processo e o Apex está instalado com sucesso. Tá? E aqui no fim quer dizer que ele está startado. Beleza? Bom, pessoal, a gente está com o Apex instalado, tá tudo certo, tudo bem. Tá? Mas aí eu tenho um ponto aqui, tá? Que é até esse ponto aqui, ó. Após a instalação para iniciar a sessão. O que acontece, pessoal? Eu estou com essa conexão do Shell aqui, certo? Se eu derrubar essa conexão do Shell aqui, pessoal, eu derrubo o meu processo no ar aqui do RDS. Tá? Ou então se eu der um Ctrl C aqui, ó, vou fazer o Ctrl C, ó, Ctrl C, que ele vai sair ali, ó, saiu, tá vendo? Ou seja, eu derrubei o meu processo. Se eu fizer isso aqui e for lá no Apex novamente, ó, ele ir carregar, ó, vocês vão ver que ele vai, ó, perdeu a conexão. Isso é um problema, né? Porque imagina assim, então eu vou ter que abrir um shell, iniciar o RDS e deixar o meu shell aberto para sempre. Eu não condeno se você pensar assim, porque é exatamente o que aconteceu aqui, né? Se eu sair aqui ou essa conexão cair, o meu Apex derruba lá, tá? E aí, primeiro ponto aqui, tá? Eu consigo iniciar ele novamente. Olha só. Eu vou navegar aqui no meu diretório bin, certo? Deixa eu limpar a tela aqui, ó. Meu diretório bin, ok? E vou iniciar o Apex novamente, ó. ./rds, passando aquele caminho de configuração que nós colocamos para a instalação, ó. E agora, ao invés de ser config, vai ser serve. Esse cara aqui, ele starta o Apex no modo standalone. Se eu fizer aqui, vocês vão ver que ele vai iniciar o processo do Apex. Vamos ver ele carregar aqui. Às vezes ele pode ser um pouco demorado, mas é para ele carregar. Olha, está começando a iniciar aqui, ó. O Apex e tudo mais, ele tem que cair naquela mesma tela que estava anteriormente. Do final da instalação para ele dar como iniciado o RDS. Tá? Então ele vai iniciar aqui. Olha, aí no final aqui ele finaliza falando, ó, Data Service inicializado. Tá? Perceba aqui, ó, ele fez uma série de saídas. Ó, aqui depois que eu iniciei, ó, aqui de cima. Certo? Aí ele veio reconhecendo a configuração que já existia naquele diretório que nós direcionamos. Tá? Aí ele vem falando lá do PDB, do ponto .war, das imagens, ó, da porta também ele menciona aqui, ó, porta 1521, tá? E aí toda a configuração que ele reconheceu daquele cara lá, tá? Os usuários e tudo mais. Então, iniciamos novamente o RDS, certo? Se viermos aqui novamente, ó, e der um refresh na página, ele tem que acessar agora de novo, tá? Ele tem que ir lá na máquina novamente, no banco, e reconhecer. Tá? Reconhecer que nós iniciamos aqui o RDS. Tá? Então, ele está no ar aqui. Ó. Ele demora um pouquinho também para reconhecer, tá? Mas ele reconhece. Vamos aguardar aí. Olha lá, pessoal, reconheceu. Tá? Demorou um pouquinho, mas eu dei o refresh e ele ia reconhecer novamente. Então, esse é um inconveniente, né? Se eu sair aqui de novo, aqui o meu Apex vai... Minha tela vai sumir, ele não vai conseguir ver o serviço no ar. Aí eu iniciei, ele aparece novamente. Então esse é um pequeno grande inconveniente, né? Porque eu vou ter que ficar iniciando o serviço na mão, deixar o shell aberto, ou então fazer com que ele vire um background aqui e tudo mais, tá? Mas para isso, pessoal, eu tenho uma pequena solução aqui para passar para vocês, tá? Que é o que? É configurar esse startup automático do RDS. Eu coloquei aqui como última etapa, tá? Depois que eu fizer a configuração, pessoal, eu acesso aqui a interface para a gente poder logar, tá? Mas primeiro eu vou mostrar para vocês como é que a gente configura esse startup automático aqui, ó. Que é o que, pessoal? Até se eu reiniciar o banco, o host, quer dizer, o servidor, ele vai iniciar junto, tá? Então a gente vai criar um processinho aqui para poder colocar no Linux para poder reconhecer e iniciar, tá? Antes disso, ó, eu vou parar esse cara aqui, ó, beleza? Se a gente vier aqui no browser, ele vai perder a comunicação, ó lá, perdeu a comunicação e a gente vai configurar agora esse cara. Primeiro que a gente vai fazer, pessoal, como Oracle, ó,
criar um diretório para logs, que é para ele jogar os outputs para um log. Ó. Vou criar aqui dentro da pasta ORDS, ó, dentro da minha instalação. Ó. Beleza? Se eu voltar aqui, ó, vocês vão ver que está aqui, ó, logs. Tá? E aí agora a gente vai fazer o processo de, né, como criar um serviço no Linux para ele poder fazer esse start, tá? O que a gente vai fazer agora? Tudo como root, ó. Tudo que a gente vai fazer agora é como root. Então eu vou usar aqui essa outra conexão, ó, e vou logar como root. Su- Oracle. E aí ele vai abrir minha conexão como root, tá? E aí eu vou criar dentro desse diretório, ó, etc init apex. Se a gente entrar aqui, ó, cd desse cara, vocês vão ver que tem alguns arquivinhos aqui que o próprio Linux usa para poder iniciar algum serviço quando ele starta, tá? Então eu vou criar esse arquivo apex aqui, ó, desse jeito aqui, ó, dentro desse diretório, certo? Ó, um novo arquivo, vou apertar A para editar e vou colocar esse caminho, esse comando aqui, ó. Eu vou colocar aqui e explicar para vocês, tá? Eu já deixei no jeito para vocês só copiar e colar para ele poder executar, tá? Então, ó, eu tenho o comando de start e o comando de stop aqui, ó, pessoal. O de start, o que ele faz? Ele entra como Oracle, navega até o bin e faz aquele start que nós fizemos, ó. ./rds config, passando o diretório de configuração serve. E aí ele vai jogar esses outputs para um log, dentro daquela pasta logs que nós criamos, e um erro também para dentro da pasta log que nós criamos. Tá? E o stop, ele vai dar um kill no processo, ó. pkill-f, aí ele vai procurar por config o diretório de configuração serve, que é o que a gente colocou aqui anteriormente, tem nos dois, que tem no processo de start, tá? E aí ele vai matar o processo do RDS, caso você queira. Tá? Vou sair salvando, .wq, ok? Ó, tá lá o arquivinho, vou dar um cat nele, só para conferir, ó, tá lá. Tá? Então, feito isso, a gente vai fazer agora a configuração dele, ó. Já estou no diretório, né? Mas eu vou fazer aqui novamente, tá? A gente vai dar permissão de root para ele, ó. Certo? E permissão de 777 para ele, para qualquer usuário acessar. Aí ele fica até verdinho, 777. E aí, pessoal, a gente vai adicionar o serviço, tá? Com o chconfig. A gente vai add o apex como serviço e os levels para ele startar junto com o sistema operacional. Esses levels aqui, quer dizer que ele vai iniciar com o sistema operacional. Tá bom? Isso aqui é tudo dentro do chconfig, tá, pessoal? Vocês, para mais detalhes, dá uma pesquisada aí do porquê que é esses números aqui, beleza? Vou executar tudo aqui de uma vez para adicionar o serviço. chconfig-add apex, aí os levels, beleza? Então eu estou com um serviço aqui adicionado do apex, tá? Neste momento aqui, pessoal, se eu reiniciar o meu host, ele vai subir junto. Só que eu não vou fazer isso, né? Até porque não é trivial para o vídeo. Mas eu vou fazer aqui, ó, service apex start, service apex stop, que é os dois comandos que a gente tem aqui, ó, start e stop. Olha para vocês verem. Eu vou iniciar, ó, service apex start. Antes do iniciar, vou até mostrar para aqui vocês, ó, na pasta logs, ó, que eu criei, ó. Perceba que eu não tenho nenhum arquivinho aqui ainda. Eu vou iniciar o serviço, ó, lá como root mesmo, tá? Start. Ele vai iniciar, aí ele vai criar os arquivos ali, ó. Se eu der um tail neles, ó, apex.log, ele vai mostrar ali a parte de inicialização e o de erro, se tiver algum erro, o restante do log, ó. Ele começou a iniciar, achou a configuração, e aí ele vai começar a iniciar o cara. E aí, quando ele finalizar a inicialização, eu vou dar o refresh lá na página e aí ele vai atualizar lá e vai conseguir abrir agora, ó, inicializou. Até se eu fizer aqui, ó, pessoal, ps-f pipe grep ou RDS, vocês vão ver que ele inicia alguns processos, ó. São esses dois processos aqui que ele inicia, ó. Esse aqui e esse aqui, ó. Cada um buscando ali a configuração do RDS, tá? Quando eu dou um pkill, ele mata esses dois aqui para parar. Ó, inicializou, ó. DataRes initialized. Beleza? Se eu for lá no browser novamente, ó, e dar um refresh, é para ele ir lá buscar o RDS, né? O que eu acabei de inicializar.
e carregar a página para mim. Olha lá, carregou. Para vocês verem que bacana. Tá? Então, esse aqui é uma solução de contorno? Não, eu estou adicionando um serviço no Linux para que ele suba junto, tá? Para que eu não me preocupe em ficar startando o Apex manualmente e tudo mais. Né? Eu até posso fazer aqui, ó, mas perceba que ele vira um processo em background, né? E aí ele começa a trabalhar sozinho, o RDS. Tá bom? Então, ó, se eu fizer o grep lá novamente, tá lá. Eu fiz o start, né? Vamos fazer o stop só para a gente testar, ó. Stop, feito. Se eu fizer o RDS de novo, ó, matou os processos. PS pipe grep, matou. Se eu for lá na página e dar um refresh, é para, ó, sumiu. Tá? Se eu vier novamente aqui, ó, start, tá aqui já, né? Start, ele vai iniciar novamente o processo. Tá atualizando aqui no log. E aí ele vai começar a fazer o processo de start. Ó, se eu fizer o pipe grep novamente, ó, perceba que ele já inicializou aqui os processos e está atualizando aqui lá no log. Ó. Ele começa daqui, ó, porque o tail ele vai truncar ali. Ó. Quando ele inicializar, ele trunca o arquivo antes. Então, assim que ele finalizar aqui novamente, ó, com o Oracle REST Data Service Initialize, eu vou conseguir logar lá com o lá no browser. Logar não, né? Rodar, né? Abrir a interface para criar o workspace no browser. Tá? Ó, carregou aqui de novo. Aqui as saídas que ele sempre traz. E aí ele vai estar aqui agora. Oracle REST Data Service Initialized. Se eu for aqui novamente, ó, e dar o refresh, é para ele acessar. Olha lá, acessou. Tá? Então essa parte final aqui, pessoal, só para mostrar para vocês essa questão do... Aqui eu estou só no log, eu vou sair, tá? Essa questão desse detalhe, né? Eu inicializar no shell, eu não poder fechar o shell, e aí eu estou mostrando para vocês como é que a gente starta isso, deixar automático. Beleza? E agora vamos acessar, ó. Inicialmente, pessoal, você tem lá um workspace interno. Então eu vou aqui acessar ela, internal... admin, que é aquele nosso usuário admin que nós criamos, lembra? E o usuário, e a senha dele, a senha que nós definimos lá. Vou dar o sign in. E aí ele vai logar nessa workspace interno, que é o início de tudo, onde você vai conseguir criar suas aplicações, tá? Ele demora um pouquinho nessa primeira logada, vamos aguardar aí e a gente continua. Olha lá, pessoal, logou. E essa aqui é a minha workspace inicial, né? Welcome to the Oracle Apex. Aqui a gente consegue inicializar aqui a nossa criação das nossas aplicações. Já tem aqui, né? Create Workspace, que você cria ali a sua primeira workspace para poder criar as suas aplicações. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, neste fim aqui nós temos o quê? Temos o Apex instalado com o RDS, né? Nas versões, deixa eu até pegar aqui, 22, né? Versão do Apex 22.2 e o RDS 23.1, que até esta data aqui são as versões mais atuais, tá? Então nós temos aqui, pessoal, finalizamos aqui o nosso processo de instalação do Apex com o RDS, beleza?